Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Leandro, seja bem-vindo ao canal Liga a Master. Pessoal, hoje irá começar o programa chamado Se Fosse Nesse Tempo. Vamos conhecer? Mas antes, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. É sério, compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá? Pessoal, esse canal, se fosse nesse tempo, é uma brincadeira que eu irei fazer. Exatamente, é uma brincadeira cuja eu vou pegar jogadores do passado que já se aposentaram, jogadores clássicos que já não jogam mais, né? Colocar como que ele seria esse tempo, nesse tempo aqui agora, né? Com jogadores, com times tudo atualizado. E não é só jogadores não, tá? Também seria técnicos, né? Técnicos clássicos, técnicos que já se aposentaram, técnicos que não querem mais estar no futebol. Como que ele seria nesse tempo aqui? Então é o seguinte, se fosse nesse tempo, nós iremos apresentar uma pessoa muito especial no futebol, que seria Tele Santana. Você conhece? Vamos lá então. Se fosse nesse tempo com Tele Santana. Você já ouviu falar do Tele Santana? Não ouviu? Mas saiba que o Tele Santana é um jogador e também um técnico bastante respeitado aqui no Brasil. E não só no Brasil, no mundo. Ele é considerado um dos 50 melhores técnicos do mundo. Isso mesmo. Ainda é considerado. Mas vamos lá. Tele Santana, ele é um jogador, né? Jogador e técnico mineiro, mas disso tudo, ele sempre foi um jogador, né? Quando ele começou, sempre foi um jogador carioca. E também apaixonado pelo time que hoje está até mesmo na final da Libertadores, o Fluminense. E mais, além de ser apaixonado pelo Fluminense, ele só teve uma chance só de jogar em um time paulista. E esse time foi o Guarani. Mas com tudo e com todos, né, ele sempre quis voltar para o Rio para jogar no time de paixão dele, mas não conseguiu, né, até o final da sua carreira. Ele jogou no Bangu e jogando no Bangu, ele exatamente fez um gol contra o Fluminense e, adivinha, chorou. Chorou porque ele era apaixonado mesmo pelo Fluminense. Mas, até o fim da sua carreira como jogador de futebol, ele teve chance. Ele teve chance de ser um técnico de futebol. E olha, meu amigo, ele passou por tanto time, até chegar ao seu time de coração e fazer história. Mas não é isso. Tele Santana, ele fez sucesso mesmo, foi em um time paulista. Com isso, de fazer história nesse time paulista, todos os jornalistas colocaram ele como uma era Tele. Isso mesmo. Você sabe qual é esse time? Esse time é São Paulo, isso mesmo. Que também, nos anos 90, o São Paulo era um grande time. Tele Santana, meu amigo, ganhou Mundial com São Paulo, ganhou exatamente Paulista, um Brasileirão daquela época. Mas aí não quis mais estar mais no futebol e se aposentou. Também, né? Ele já estava meio que doente, já estava meio que cansado, né? Conquistou tanto no São Paulo, eu acho que até eu mesmo me aposentava. Mas, infelizmente, no dia 21 de abril do ano de 2006, Tele Santana faleceu. Mas ele faleceu num modo assim fortíssimo e com uma grande história. Isso mesmo, uma grande história no futebol. Até hoje, muita gente coloca ele ali no topo
do topo dos técnicos brasileiros. Porque esse cara, ele era fera. Mas, com toda a história de Tele Santana, mesmo sendo ali mais ou menos razoável, hoje nós iremos apresentar, se fosse nesse tempo, como que o Tele Santana seria hoje. Não vamos falar como jogador de futebol, mas sim iremos falar como técnico de futebol. Será que ele daria certo nesse tempo? Para quem é fã de futebol, sabe que esse tempo aqui no século 21, futebol tá mais rápido, tá mais corrido, né? Rápido e corrida é a mesma coisa, mas hoje o jogo tem que ser muito mais técnico. Tem que exatamente pensar mais rápido para avançar, para se defender, ficar no meio, armar, fazer os seus dribles e por aí vai. E antigamente, na época de Tele Santana, era só técnica e muita raça. Mas vamos se dizer, na época que era Tele, o time do São Paulo, que era um dos melhores times na época dos anos 90, Tele Santana já sabia a estratégia, como ganhar, como vencer, como estar ali sempre em campo, porque é o seguinte, Tele Santana, ele é considerado, até hoje, tá? É considerado um técnico raiz. Isso mesmo. E hoje temos poucos técnicos raiz. Mas aí podemos até colocar exatamente nos dedos esses técnicos raízes, como Vanderlei Luxemburgo, Felipão e entre outros que agora fugiu o nome. Mas vamos dizer que esses dois técnicos de hoje é exatamente tem um pouco do pensamento do Tele Santana. E novamente falando, o Tele Santana, ele era um cara totalmente estratégico e mais ou menos raçudo. E você sabe, né, pessoal? Hoje, no século 21, não pode fazer nada que o jogador já tá caindo, o jogador ali já tá fingindo ali que o cara bateu nele, que o cara deu uma voadora nele e por aí vai. Tele Santana não gostava muito dessas brincadeiras, não. Ele queria raça. Mas como que o Tele Santana seria hoje? Por exemplo, todos sabem, até eu mesmo sei, e já fizeram até mesmo essa pergunta, como que o Tele Santana ficaria nos times aqui no Brasil? Para falar a verdade, Tele Santana daria certo em todos os times. Palmeiras, o próprio São Paulo, Atlético Mineiro, que para mim, que na real é a cara dele, esses jogadores, esse elenco, é a cara do Tele Santana. Fortaleza, Corinthians e por aí vai. Eu tenho certeza que Tele Santana, ele ia ser um técnico muito rígido. Isso mesmo. Além de ser rígido, ele ia pegar no pé de cada um dos caras. Ia falar assim, ó, você não pode fazer isso, você tem que ser mais raçudo, você tem talento. Eu tenho certeza que Tele Santana iria fazer esse tipinho nos times de hoje. E não é por nada não, viu, pessoal? Hoje, alguns times têm que ter mais jogadores de qualidade. Não é só jogadores de qualidade, não. Mas jogadores que precisam de um técnico igualzinho o Tele Santana. Porque o Tele Santana era um técnico bastante prestativo. Ele queria exatamente jogadores ali só com chuteira ali amarrado e na grama. E não no alto não, na grama. Tem que estar ali correndo, chutando, gritando. Tem que ser um jogador bem raçudo. Mas também, como que o Tele Santana, desde aquela época, ainda está entre 50 dos melhores até hoje, como o melhor técnico do mundo, será que o Tele Santana estaria em uns times da Europa, como Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Milan, PSG, Ajax? Porque ele é o seguinte, Tele Santana gostava também de jogadores inteligentíssimos. E na Europa tem muito isso. Tem muitos jogadores inteligentes. Isso mesmo.
E Tele Santana sempre chamou atenção na época na Europa, né? E não só na Europa, né? Nos times ali da Arábia Saudita. Ah, não. Tele Santana também foi um multicampeão da Arábia Saudita. Ficou lá uns 3 anos, eu acho, e ganhou os 3 anos seguidos ali na Arábia Saudita. Mas a pergunta, também falando da Arábia, será que Tele Santana iria ser um técnico vendido? Por exemplo, seu time está ali em primeiríssimo lugar, tal, chamou atenção, puf, um time da Arábia, como hoje, né, que hoje está muito forte, né? Ele se venderia por um salário alto ou ele ficaria até o final? Mas muitos sabem, né, que Tele Santana, ele foi sempre um técnico coerente com o seu time. Qualquer time que ele treinou, qualquer time que ele foi campeão, ficou até o final com o seu time, mesmo o seu time ganhando ou não. Tele era um cara muito bom nesse aspecto. Acho que ele não ia ser um técnico tão assim vendido, não. Mas ele seria um bom técnico no modo assim de eu quero ficar, eu vou ficar, quero ganhar, quero fazer conquista aqui. E ponto. Pra quem não sabe, né? Tele Santana também foi um técnico da seleção brasileira na época. Infelizmente perdeu com a Itália, né? Exatamente, foi desclassificado até ele voltar no futebol brasileiro. Mas aí o que acontece? Será que o Tele Santana estaria nos times de hoje, né? Na seleção de hoje? Porque você sabe, né? Aqui no Brasil tem muitos jogadores bons que o técnico hoje não sabe nem ver esses jogadores. Querem ver jogadores da Europa. Mas será que o Tele Santana sairia muito bem nesses aspectos? De pegar bastante jogadores brasileiros, pegar pouco da Europa para fazer um ótimo time? Para falar a verdade, pessoal, Tele Santana ele era um cara muito inteligente, né? Hoje a gente vê muita diferença de muitos técnicos hoje, isso mesmo, sendo de seleção, sendo de time, mas podemos dizer que Tele Santana ele era um cara bastante coerente nas coisas que ele fazia, né? Então, Tele Santana podemos dizer que além de ser um grande técnico, ele era amigável, né? Ele puxava um jogador dali, puxava um jogador daqui, conversava muito bem com esses jogadores, né? São Paulo, o Raí falava muito sobre isso daí. Raí que ficou bastante tempo no São Paulo, foi exatamente um jogador excelente para o Tele Santana, né? Mas muitos sabem disso daí. Muitos que conhecem a história de Tele Santana sabem que Tele Santana ele era um técnico bastante prestativo com seus jogadores. Mas, brincadeiras à parte, né, eu acabei de dizer aqui, será que ele seria um técnico vendido? Será que Tele Santana seria um técnico, sei lá, né, que ele deixaria o seu time para estar em outro time? Não, Tele Santana eu acho que ele não tinha essa capacidade de fazer isso. Mas podemos dizer, novamente dizendo, né, Tele Santana ele seria muito bom, mas ótimo técnico para todos os times brasileiros. Como que eu digo, né? Na minha visão, tá? Na minha visão, Tele Santana seria um ótimo técnico hoje, do Atlético Mineiro, incrível que pareça. Para mim, o Atlético Mineiro tinha a cara dele, né? Para mim, alguns jogadores são Raí, alguns jogadores são Cafu, alguns jogadores são o Zete, né? Quando o Zete é o goleiro, né? Mas vamos dizer, para mim tinha isso, hoje tem a cara do Tele Santana. Mas também, por exemplo, como um time rápido como Flamengo e Palmeiras, Tele Santana, acho que ele ia amar também as técnicas dos jogadores que tem nesse time, né? Tele Santana gostava muito disso, de times inteligentes, times rápidos, né? Ele, exatamente, eu acho que Tele Santana estragaria todos os times, mas eu tô falando assim, estragaria com a inteligência que ele tinha dentro de organizar o time
dentro de campo. Porque Tele Santana, ele era ótimo técnico mesmo. Então, exatamente, pergunte para o seu papai, pergunte para sua mamãe que exatamente conheceu Tele Santana. Ele era um ótimo técnico? Se fosse nesse tempo, será que Tele Santana estragaria? Pessoal, exatamente, eu indico vocês a conhecer mais o Tele Santana, porque ele era ótimo técnico mesmo. Vê alguns outros canais. Alguns canais, se vocês quiserem indicar aqui nos comentários, indique também. Irei gostar. Mas, você gostou desse vídeo? Pessoal, se inscreva no canal, liga a Master, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Ainda sendo um canal novo, eu tenho uma novidade. Isso, uma novidade que eu gosto. Eu também tenho um site, e esse site sempre terá conteúdos de notícias de hoje, e até mesmo se fosse hoje, né? Se ele tivesse hoje, como esse programa que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou até te indicar. Entre aí, ligaamaster.com.br. Isso mesmo, ligaamaster.com.br. Entra no site, lê os conteúdos que eu estou escrevendo lá todos os dias, ou um dia ou outro, né? Depende muito das notícias que vem hoje do futebol. Beleza? Pessoal, também siga eu nas minhas redes sociais. Todos você pode colocar Liga a Master, ok? No Facebook e no Instagram. E novamente, se inscreva aqui no canal e dê o seu like. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.